Central do Esporte está no ar, repercutindo tudo o que aconteceu em Santa Maria e região durante o fim de semana. Conosco, a dupla Diogo Vedo e Bruno Teste. Tudo bem, gurizada? Beleza, Quintana, no final de semana teve o Clássico Regional na Copa FGF Sub-19 e muito esporte envolvendo os nossos atletas, né, Bruno? Nossa missão é que repercutir tudo, né, Quintana? Então eu vou pedir para a dupla do site Esporte Sul, como é que foi esse Clássico Regional, que acabou de um jeito que ninguém gosta do futebol, 0-0. Sem gols, o Clássico movimentado no estádio Presidente Vargas, que confirmou a classificação do Rio Grandense para a segunda fase e terminou com a trajetória do Inter, que terminou a competição sem nenhuma vitória. Foram 10 jogos do Inter de Santa Maria, que antecipou a última rodada na quinta-feira, perdeu para o Santo Ângelo fora de casa e se despediu então da competição com esse empate. O Inter de Santa Maria, que no primeiro tempo teve algumas chances até de gol, mas no segundo tempo foi praticamente todo do Rio Grandense, que teve 2 jogadores a mais em campo a partir dos 20 minutos, né, Bruno? Fica claro, né, Diogo, se a gente prestar atenção justamente nas imagens aí que estamos passando, que o Inter de Santa Maria chegou mais ao gol do Rio Grandense na bola parada, né? Enquanto com a bola em movimento, em jogo rolando, o Rio Grandense mostrava a sua superioridade, que a gente já destacou aqui em programas passados, né? O Rio Grandense, apesar de ter sido um 0-0, né, Quintana, o Rio Grandense mostrou que realmente é um time mais qualificado, melhor preparado que o Inter, né? A prova disso até que o Inter estava jogando para não perder realmente, né? Claro que queria encerrar a competição com uma vitória que não veio, né, nesta temporada, mas ao fim do jogo os colorados estavam comemorando esse empate, né? Enquanto do Rio Grandense, claro que comemoraram mais um ponto sobre o rival, né? Não perdeu na competição, primeiro clássico 3-0 para o Rio Grandense, agora 0-0 lá no estádio Presidente Vargas. Ficou claro que o Rio Grandense montou um time melhor, mais qualificado, realmente tem condições de ir longe nessa competição. Gurizada, esse 0-0, só para esse 0-0 foi com cara de 0-0 ou o placar foi injusto? Os times renderam, produziram? Eu até vou destacar o goleiro Júnior do Inter de Santa Maria, que teve uma atuação muito boa na partida, foi exigido em alguns arremates do Júnior Maquelele, ele fez uma grande defesa no segundo tempo, pelo menos umas 4 ou 5 defesas de dificuldade, no mínimo média, ele praticou, foi bem. O Rio Grandense, como a gente já colocou, né, buscou bastante o gol no segundo tempo, né? Afinal, 2 jogadores a mais em campo, né, Quintana? Naturalmente, mais volume de jogo. Mas foi um jogo que até poderia ter saído gols, né, Bruno? O Rio Grandense esteve mais perto de abrir o placar, como tu já comentaste, né, Diogo? Mas, graças à grande atuação do goleiro colorado, Júnior César, né, então pararam nesse bloqueio colorado. Mas, volto a repetir, o Rio Grandense foi melhor. Se tinha algum time deveria ter saído com a vitória, com certeza do Rio Grandense. Como foi o público do jogo? Pouca gente no pavilhão, né? A gente nota ali o torcedor, até por ser uma Copa FGF, Sub-19, a torcida do Inter, né, não tinha toda a motivação para ir, mas digamos que uns 200 a 250 torcedores foram à Baixada e a torcida do Rio Grandense, né, que marcou presença fora de casa. A maior parte dos torcedores, inclusive, claro, pela campanha que o clube vem fazendo, né, Quintana, era os visitantes, ou seja, a torcida do Rio Grandense em mais número que a torcida alvirrubra no estádio Presidente Vargas. Fez barulho a torcida do Rio Grandense ali, jogou algum time. Tentou incentivar o time ali e as duas equipes ficaram torcidas, né, ficaram posicionadas e localizadas no pavilhão A e B ali da Baixada. Você sente que o Internacional deu uma reorganizada, apesar de não conseguir as vitórias, melhorou nesses últimos jogos? Como time, sim. Eu conversei durante praticamente meia hora com o treinador Thiago Pires no sábado à tarde. Conversamos sobre todo o trabalho e o acréscimo de jogadores aqui da cidade a esse grupo aí deu uma qualidade. Uma prova disso é o volante que ontem atuou até como um meia-direita, o Charles. Já tem proposta do próprio clube, até do Rio Grandense, do Bagé, do Pelotas para o ano que vem. Então é um jogador que, se depender do Internacional de Santa Maria, ele vai estar no grupo profissional ano que vem. Então alguns jogadores deixaram a boa impressão. Então é um trabalho para fechar essa conta aí do Inter. De certa forma, alguns jogadores podem ser aproveitados. E a equipe deu uma evoluída. Mas o que é consenso, o que é fato, é que o trabalho foi feito muito em cima, né, Quintana? Então aí é difícil. Conseguiu um entrosamento, trocar as peças no meio da competição, mas alguma coisa evoluiu, sim, do início até o final, com certeza. A minha opinião nisso, ao contrário do Rio Grandense, Quintana, o Inter, os jogadores que deram resultado eram aqueles que a gente já conhecia. São jogadores que já tiveram passagem pelo profissional, já tiveram uma passagem por outras categorias de base, ou seja, eram os jogadores conhecidos na cidade.
Faltou, acho, aquele jogador novo chegar e de repente, essa é uma revelação, ao contrário do que está acontecendo com o Rio Grandense. O Rio Grandense buscou alguns reforços pontuais para o começo da competição, buscou aqui jogadores da cidade e está revelando esses jogadores. Não são aqueles jogadores conhecidos. Claro que aqueles jogadores conhecidos do Rio Grandense, que passaram pelo profissional, são os que mais estão dando resposta positiva, mas também essa gurizada, vamos dizer, essa peneira que o Rio Grandense já vem fazendo, está dando resultado. O Inter de Santa Maria em cima dos jogadores mais tarimbados, mais conhecidos, né? Vamos aproveitar esse teu bate-papo com o Thiago Pires e também o que vocês conversaram com o Lucas Fossati para saber o que os treinadores, como que eles enxergaram o saldo do Clássico Rio Nau no fim de semana. Na sequência, os jogadores acabaram sendo expulsos e é um trabalho que a gente precisa de tempo para trabalhar, gente. A gente tem que trabalhar essa gurizada aí de tempo, não adianta a gente querer já fazer uma equipe em curto prazo, como eu venho falando. Então a gente tem que trabalhar e não é só o futebol, é a cabeça desse jogador, é o emocional, psicológico, são jogadores jovens ainda, né? Então tem muita coisa ainda para eles aprender ainda dentro do futebol e a gente tem que ter tempo. Eu acho que faltou, eu acho um pouco mais de tranquilidade, eu acho que para esses jogadores, por mais que a gente vinha falando para eles no segundo tempo, a gente estava com 0-0 no primeiro tempo, no segundo tempo, a gente modificou um pouco, que é a gente entendeu que no meio de campo a gente poderia dar uma pranchada final e sair no contra-ataque, e a gente acabou tirando um atacante, recuando um, jogando com um só lá na frente, né? E a gente não esperava que o jogo ia ser dessa contenção toda aí, dessa expulsão desses jogadores, mas eu quero dizer, quero salientar aqui que a arbitragem ela tá de péssima qualidade aqui, ele vem prejudicando o Internacional desde o início já da competição, né, por algum motivo, entendeu? Então a gente foi prejudicado pela arbitragem, porque as faltas que acontecia aqui a favor do Rio Grandense era através do grito do próprio jogador do Rio Grandense. Então, para parecer que tanto o Bandeirinha como o próprio o árbitro ele tava apitando com a camisa do Rio Grandense. Mas o futebol é isso aí, né, cara? Não se tem dinheiro para tu trazer um árbitro de Porto Alegre. Se tu for trazer um árbitro de Porto Alegre, tu vai pagar muito mais caro para isso, né? E aí tu tem que se contentar com esses que tem aqui da região, da cidade, mas eles estão de péssima qualidade. Mas é isso aí. Infelizmente acaba estragando, eu acho que é o clássico jogo que foi esse Internacional e Rio Grandense. Acho que poderia ser melhor. Depois do desabafo do técnico Thiago Pires, vamos ver e ouvir o que o Lucas Fossati, técnico do Rio Grandense, fala sobre o jogo. Bruno, assim, quando eu terminou o jogo contra o Santo Ângelo, tu foi, eu acho que um dos primeiros a me entrevistar e eu estava super chateado. Nós vínhamos de 2 jogos ridículos e eu achava que nós não tínhamos mais, eu não tinha mais condições de fazer essa equipe produzir. Acho que o Sérgio estava certo. Conversamos na sexta após o jogo. E hoje, mesmo com o empate fora de casa, mesmo com a situação de 2 jogadores a menos por uns, eu acredito, uns 15, 17 minutos de jogo, eu gostei da atuação da equipe. Gostei mesmo. Claro que a gente sai frustrado porque poderíamos ter saído daqui com a vitória, feito mais 2 pontos, está melhor na tabela de classificação, mas eu gostei bastante da equipe. Essa equipe, se jogar desse jeito, é ruim de nos ganhar, principalmente lá nos Eucaliptos. Jogando mal já é ruim de ganhar, imagina jogando desse jeito. Porque, falando do jogo, para mim, nós dominamos o jogo, 75%, 80% de posse de bola. No primeiro tempo nós tivemos, vocês devem editar aí os melhores momentos, mas nós tivemos um chute com o Wagner, 2 com o Júnior, mais um de bola parada, um chute do Cristiano e a cabeçada do Djalmilson, que se ele acelera um pouquinho, passa para trás, ele faz o gol. No segundo tempo, mesmo antes da expulsão, nós tivemos aí 2, 3 oportunidades e pós expulsão nós tivemos mais 2, 3, só o Maquelele teve 2, o Júnior chegou atrasado numa bola, o americano fez uma jogada pela direita e cruzou e chutou cruzado para fora do gol. Quer dizer, a gente produziu. Nós temos que melhorar nesse fundamento de conclusão e do último passe a gente tem que dar uma qualificada. Esse trabalho nós estamos trabalhando. Vamos ter que trabalhar um pouquinho mais porque isso aí pode fazer falta no mata-mata. Temos um objetivo agora, fazer 6 pontos para tentar. Eu acredito que se nós fizermos os 6 pontos, em terceiro lugar, com certeza a gente fica. E com uma grande chance de ficar em segundo e trazer o segundo jogo para dentro de casa. Para fechar de Rio Grandense, Bruno? Então, com esse empate, né, o Rio Grandense chegou a 15 pontos, já estava classificado antes mesmo de entrar em campo nesta rodada para a próxima fase. E agora, na quarta-feira, então, encara o Panambi e no final de semana o Armor, encerrando esta primeira fase da Copa Federação Gaúcha de Futebol. Rio Grandense aí no caminho certo. Para fechar do Internacional de Santa Maria? Só esse registro aí, né, Quintana, que o Internacional de Santa Maria ontem conquistou o 2º ponto dentro de campo, né, um empate contra o Ipiranga, também na Baixada, e agora contra o Rio Grandense, mas que já havia perdido 3 pontos devido à escalação irregular do zagueiro Pedro. Ontem, segundo o Rio Grandense, 5 irregularidades em campo, hein? Acho que o Rio Grandense, o Sérgio Silva, né, o diretor do departamento amador do Rio Grandense, vai representar, então vem mais bronca para o Internacional de Santa Maria.
por escalações de 3 jogadores que teriam cartões amarelos, 3 cartões amarelos, consequentemente teriam que cumprir a suspensão, e 2 atuando de forma irregular. Essas representações devem ocorrer ainda essa semana por parte do Rio Grandense. Ou seja, o saldo de pontos do Internacional, que já é ruim, pode ficar ainda pior, né? E ainda vinha uma multa bolso, aí em né? valores Tá aí bolso. para ficar de herança. Para gravar a situação do Rio Grandense, já é crítica ao teste? Fechar só de dupla Rio-Now, né? Falar sobre o futebol profissional, Quintana. No último programa a gente trouxe aí as tratativas com o gerente de futebol, Sandro Palharini, com o técnico Jair Galvão. Realmente esse encontro aconteceu na terça-feira, mas pelos altos valores aí pedido pelos 2 profissionais, o Rio Grandense deu uma recuada e segue de olho no mercado. Neste final de semana teve um contato aí com um novo treinador e nessa segunda-feira também mais uma reuniãozinha. Nome da bola da vez lá no Estádio dos Eucaliptos, Luciano Corrêa, comandante que já passou a divisão de acesso 2014 pelo Estádio dos Eucaliptos. Beleza, então vamos falar agora de futebol americano. Para final de contas, o Soldiers venceu o Clássico Gaúcho no fim de semana. Grande vitória, Quintana. Tava merecendo a galera do Soldiers. Terceira rodada da Liga Nacional de Futebol Americano. Depois de 2 derrotas em casa, o Santa Maria Soldiers venceu aquele que é o maior clássico do Rio Grande do Sul, lá em Canoas, jogando no sábado, sob muita chuva. O Exército de Santa Maria venceu o Porto Alegre Pumpkins, as abóboras da capital, né? Em campo, 6 títulos gaúchos, Quintana, 2 dos Soldiers e 4 dos porto-alegrenses. Vitória esmagadora, 30-8 para o time de Santa Maria. O running back Guilherme Busanello foi um dos destaques, anotou 3 corridas, correu muitas jardas, 3 touchdowns, né, que é o gol do futebol americano, e aí a vitória, primeira, que a galera estava merecendo. No momento certo. Nesse Campeonato Brasileiro, né, ironia, depois de perder 2 em casa, pro White Sharks e Black Sharks, vitória aí naquele que é o Grenal, como eles mesmos colocaram antes da partida, o Grenal do futebol americano, uma vitória. E aí no domingo eu conversei já com calma, no sábado ainda conversei com a galera, é muito bacana ver a alegria deles, né? Porque é um esporte caro, eles têm o preconceito de não conseguir um campo, e lá em Porto Alegre a gente também nota isso, né? O pessoal do Pumpkins teve que conseguir um campo só em Canoas para mandar essa partida aí. Um esporte que é um esporte de estratégia, um esporte de esforço físico, um esporte muito bacana, o futebol americano, que aqui no estado a gente sofre esse preconceito, né? E os meninos estavam muito felizes, e no domingo eu gravei aí com o Franco Escola, que substituiu o Ademilson César Lopes como head coach, né? Que é o treinador maior da equipe, que é um time de ataque e um de defesa, então são mais de um treinador que tem uma equipe de futebol americano. E o head coach Franco Escola aí conversou comigo, fez uma análise aí sobre essa vitória. A gente vai ouvir aí, Robson, roda aí pra gente aí a entrevista com o Franco Escola, o head coach do Soldiers. Essa vitória foi muito importante, né? Porque a gente precisava provar para nós mesmos que a gente tinha essa capacidade de ser um time forte e um time competitivo. Depois daquelas 2 derrotas no início do campeonato, a gente estava precisando disso. No início do ano a gente teve uma vitória contra o Pumpkins, né? Mas não foi possível a gente disputar a final do Campeonato Gaúcho. E a gente ficou isso meio entalado na garganta, porque a gente achava que merecia poder disputar. Então a gente ficou com isso, com uma motivação extra. E ontem no jogo, todos os jogadores fizeram uma excelente partida. Até quem não jogava regularmente ou quem ficava mais na reserva entrou e mostrou tudo que podia. Então acho que a vitória realmente foi do grupo. Todo o time jogou bem. O Portela, como quarterback, chamou muito bem as jogadas. Os special teams foram muito bem. E a defesa sensacional, porque na última partida nós não tínhamos tido nenhuma interceptação. E nessa aqui conseguimos ter 5 interceptações. Também quero fazer um lembrete aí da partida do Busanello, nosso running back, né? Que fez uma partida espetacular, nunca tinha visto ele jogar tão bem. Ele correu para muitas jardas e tanto é que fez 3 touchdowns. Depois do intervalo nós temos a VF, o vôlei, o futsal, handebol. Não saia daí.
Há situações que acontecem além do mundo virtual. Desligue-se e não compartilhe esse vídeo. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Segundo o INCA, há em torno de 500 mil pessoas com câncer no Brasil. Estima-se que em torno de 70% das crianças com câncer podem ser curadas. O Estado tem apresentado um declínio em óbitos por câncer entre as crianças. Infelizmente, o câncer ainda não tem cura, mas podemos amenizar a situação. Por isso, pedimos a sua ajuda. Seja um amigo do CAC, apoie essa ideia e ganhe um selo do projeto. As doações podem ser feitas através de contas bancárias ou no local. Mais informações, acesse o site ou ligue 3226 4949. Empresa Amiga tem este selo. Tem o seu. A gente volta com o Central do Esporte, falando agora do vôlei. E a AVF, o Diogo perdeu mais uma vez e deu uma complicada no campeonato, né? Mais uma derrota, Quintana, segundo jogo em casa da Associação Voleibol Futuro, né, AVF, aqui de Santa Maria, diante da UPF, derrota no ginásio da FAMES no sábado, um 3-0, o professor Jean-Pierre ficou muito insatisfeito, né, as meninas voltaram a repetir alguns erros da partida contra o Grêmio Náutico União, aqui em Santa Maria, 2 semanas atrás. As meninas agora acumulam 3 derrotas e 1 vitória no estadual feminino adulto. A gente notou aí um certo descontrole emocional e também de concentração das meninas. Foram 3 parciais, os 2 primeiros sets 25-21 e no terceiro 25-22. A gente está vendo algumas imagens aí da partida e complicou um pouquinho, né? Para a primeira partida em casa, pela terceira rodada, a esperança era de alcançar a liderança da competição, mas agora são mais derrotas do que vitórias e a equipe agora tem 4 jogos para tentar uma das 2 vagas à grande decisão. E aí tem um registro no final das imagens e a gente vai ver também. Então, um registro com o professor Jean-Pierre, que avalia, né, essa derrota, que a UPF foi a equipe que perdeu, responsável pela única vitória do time de Santa Maria na competição, lá em Passo Fundo, quando venceu por 3-1, e aí elas devolveram essa derrota diante das santamarienses aqui na cidade. Enquanto isso, mais umas imagens aí, esse é o último ponto da partida, foi um rally bem disputado, mas no fim, mais concentração, um grande voleibol, né? Temos que ressaltar também a participação da UPF, que fez um brilhante jogo, e aí levou essa vitória. Vamos ouvir então o professor Jean-Pierre Chagas Ávila, o técnico da AVF, fazendo uma análise breve de mais essa derrota. Devolveram melhor do que nós lá, né? Elas mostraram que vieram aqui, mostraram que treinaram, se esmeraram durante a semana. O time delas veio muito aguerrido, muito determinado, mais determinado que o nosso, e fez se merecer, jogou um grande voleibol, mérito todo da equipe do Passo Fundo. Tem como achar os erros aí, entender por onde passou essa derrota hoje? Olha, eu acho que entender, acho que está na hora de nós entendermos. Né? É pena que a gente vem repetindo os mesmos erros que nos fazem não ter sucesso. Né? Então, o trabalho vem sendo feito, temos que continuar trabalhando. Do vôlei para o futsal, agora falando da Associação dos Amigos do Rio Grandense, que pelo menos encaminhou a classificação no futsal sub-17, Tesh. Primeiro time santamariense classificado para a terceira fase do estadual sub-17, Quintana. A Associação Amigos do Rio Grandense entrou em quadra no sábado, lá no ginásio do Oreco, quando enfrentou a Associação Farroupilha Atlética de Farroupilha e dominou a partida do início ao fim. Sempre na frente do placar, jogou com autoridade e os comandados do técnico Lucas Belo realmente largaram ruim na competição, um começo marcado por derrotas, mas depois a equipe cresceu aí no decorrer do estadual. Chegou a emendar uma sequência de 6 jogos sem derrotas, perdeu para o JR, que é considerado uma das favoritas aí da competição,
mas vem fazendo o seu papel, principalmente aqui em Santa Maria. 8-3 no placar sobre a AFA e resultado, como eu falei, garantiu antecipadamente o time do Rio Grandense na terceira fase do estadual. A gente vai esperar só acabar, em seguida a gente vai rodar o que diz, então, o treinador Lucas Melo sobre... Lucas Belo, falei Lucas Melo, Lucas Belo, sobre essa classificação, sobre essa vitória da Associação Amigos do Rio Grandense. Agora a gente tem essa tranquilidade para poder treinar, né? Agora a gente enfrenta sábado que vem a equipe do JR lá em Novo Hamburgo para cumprir tabela, né? Porém a gente quer chegar lá e poder fazer um bom resultado para poder aumentar nossa pontuação e aumentar nosso percentual. Então a gente vai trabalhar forte essa semana, afinal de contas vamos enfrentar outra grande favorita de novo. Então a gente vai tentar trabalhar essa semana bem forte para que a gente consiga chegar lá e conseguir uma pontuação legal. E tentar de repente trazer um grupo mais fraco, se é que podemos dizer assim na próxima fase, né? Que vai estar muito afunilado, para a gente poder trabalhar mais tranquilo e começar a almejar um pouco mais longe. Pelo que a equipe vem apresentando justamente esse mais longe, Lucas, onde tu acha que pelo futebol que os gurizada vem apresentando hoje pode chegar nesse estadual? A gente vê pelas equipes que a gente vem enfrentando, né? Equipes de alto nível, e a equipe do JR que a gente enfrentou agora, sem dúvida foi a equipe mais forte que a gente enfrentou. E a gente conseguiu durante boa parte do jogo fazer jogo parelho contra eles, né? Então a partir do momento que a gente sabe que a gente pode fazer jogo parelho contra eles, a gente tem que manter esse jogo parelho durante boa parte do jogo para poder igualar mais, poder criar as chances e fazer os gols. Então a gente sabe que se a gente conseguir botar em prática o que cada um consegue individualmente, botar isso dentro de um grupo, na parte coletiva, a gente tem grandes chances de chegar muito longe. Tá aí então o Lucas Belo, e não o Melo, né, para encerrar essa confusão de sobrenomes. Se por um lado a Associação do Amigos Rio Grandense venceu, o mesmo a gente não pode dizer do América na categoria sub-17, que se complicou um pouco na competição. Aquela gangorra da rivalidade também apareceu no futsal nesse final de semana, né, Quintana? Enquanto a Associação Amigos do Rio Grandense venceu seu compromisso em casa, o América aí foi surpreendido, né, para a RBF de Canoas, uma grande partida, disputadíssima aqui no ginásio Franciscão. O América chegou a sair na frente, mas não teve forças aí para segurar o bom time lá de Canoas, 5-4 no placar. América utilizando o goleiro Linha em boa parte da segunda etapa, pressionando, mas como eu falei, não teve força aí para passar do bloqueio do time de Canoas. Mas é um resultado que não preocupa aí o técnico Daniel Sachs, Quintana, porque até mesmo sem jogar durante a semana, pode ser beneficiado o América por resultados paralelos e se garantir na próxima fase. Para isso, a RBF, que ganhou do América nesse final de semana, tem que bater a ABB nesta terça-feira. Caso contrário, o América continua dependendo das suas forças. Tem que ganhar desta ABB fora de casa, lá em Caxias do Sul, para se garantir na terceira fase. De certa forma, ficou um pouquinho complicado, mas ainda depende só de suas forças o América no estadual sub-17. E falando de América também, a equipe sub-15 entrou em quadra lá mais em Venâncio Aires, onde enfrentou a Açoeva. E daí, diante de umas equipes favoritas aí da categoria sub-15, não teve jeito, né? O América também saiu na frente, fez 1-0, mas depois a Açoeva fechou 6-1. Mas também na mesma situação do time sub-17 está o sub-15. Continua dependendo somente de suas forças. Para se classificar, basta uma vitória simples aí sobre o Colégio Anchieta de Porto Alegre na próxima rodada. Trocando de modalidade agora com a turma do atletismo, que gosta de dar uma corridinha de noite, os corredores de rua, que temos para falar sobre a quinta etapa do circuito noturno, que reuniu mais de 150 atletas no fim de semana. Um show de atletismo, podemos dizer assim, né, Quintana? O circuito noturno já está consolidado aqui em Santa Maria, é a segunda edição do circuito noturno. Nesta quinta etapa, 169 corredores, apesar daquele sábado chuvoso, e o que vale destacar, mais de 15 cidades diferentes representadas nesta prova. Estamos vendo a chegada dos primeiros colocados na categoria masculina e vale destacar aqui, né, que o grande campeão do circuito noturno foi o Rodrigo dos Santos Azevedo. Ele ganhou as 5 provas disputadas ao longo da temporada. Liderança de ponta a ponta do Rodrigo Azevedo, lá de Alegrete, e no feminino, Márcia Garcia Cavaleiros está aí recebendo o prêmio também, ganhadora da quinta etapa e também ganhadora de todos os circuitos campeões gerais. Está de parabéns não só esses atletas, mas também a União dos Corredores de Rua de Santa Maria, que faz um trabalho excepcional, não só no atletismo na cidade, como na toda a região. Estou me preparando para ir numa dessa, hein? É mesmo? Fique esperto. 14 minutos, agora não me lembro exatamente, mas em 14 minutos o Rodrigo Azevedo completou aí 4 km de 800. Aí vale o desafio pro Diogo, né? O Diogo vai tá dando uma treinadinha. Quando é que tu entra em campo? Vai correr? Vou trazer a medalha aqui quando eu conseguir essa medalha. Eles dão medalha para quem completar a prova, né, Bruno? Então tá, vou trazer essa medalha aqui. Tá certo. A gente fica na torcida por ti, mas lá de fora apenas, tá?
Vamos falar então agora do handebol. Afinal de contas, na Copa Mercosul, quem tomou conta, quem botou medalha no peito foram os uruguaios. Os santamarienses não conquistaram título nesta edição da 19ª Copa Mercosul, organizada pela Liga Santamariense e a Federação Gaúcha. E a gente vai trazer os vencedores, né? E destaque aí para os uruguaios, que movimentaram os jogos de quarta a domingo no CDM. Foram campeões, então, no adulto masculino. Em primeiro lugar, a URGS de Porto Alegre. Em segundo lugar, o Náutico do Uruguai. Os gaúchos, então, venceram na categoria principal. Masculino, cadete. O Recreio da Juventude de Caxias do Sul foi o campeão e o Colégio Margarida Lopes, a Associação Santamarense de Handebol, CS Senat, aqui de Santa Maria, do técnico Jorge Fernandes do Capi, ficou com a medalha de prata. No cadete feminino, o Malvin do Uruguai foi o campeão e o Capão da Canoa ficou com o vice. No infantil feminino, a ginástica de Novo Hamburgo foi a campeã e a Laiva do Uruguai ficou em segundo lugar, aí fechando mais uma edição da Copa Mercosul, que reuniu muitos times aqui em Santa Maria. Aproximadamente 500 atletas, né? 5 dias de muito futsal no Farrezão, no Centro Desportivo Municipal. Handebol, né? De principais notícias do esporte, a gente fica por aqui, mas antes da agenda, onde é que o pessoal pode conferir outras notícias, novidades do fim de semana? Esportesul.com, lá ainda tem notícias do taekwondo, tem notícias do jiu-jitsu, handebol, de tudo que acontece no final de semana, tem os melhores momentos da dupla Rional. Acesse esportesul.com e confiram lá, galera. Beleza, então vamos então com a agenda do esporte, que a gente sempre fala que é do fim de semana, na verdade a gente já começa com algumas atividades nesta quarta-feira. Vamos lá. Pela Copa Federação Gaúcha de Futebol Sub-19, na quarta-feira, dia 10 de setembro, o rio-grandense encara o Panambi, fora de casa, às 7 horas da noite, lá no Complexo Esportivo Piratini. E no domingo, dia 14 de setembro, o rio-grandense encerra a primeira fase da competição, novamente longe de casa, no duelo contra o Armo, às 15 horas, 3 horas da tarde, no estádio Miguel Copati, em Santana do Livramento. Pelo estadual feminino de vôlei, no domingo, 14 de setembro, a AVF encara o Grêmio Náutico União, às 4 horas da tarde, em Porto Alegre. Pelo estadual sub-15 de futsal, no sábado, dia 13 de setembro, a bola rola aqui em Santa Maria, entre América e Colégio Anchieta, à 1 hora da tarde, no ginásio Franciscão. Pelo estadual sub-17 de futsal, no domingo, 14 de setembro, o rio-grandense vai a Novo Hamburgo, onde enfrenta o JR às 4 horas da tarde. E também no domingo é a vez do América enfrentar a ABB de Caxias do Sul, também às 4 horas da tarde. No sábado, o rugby santamariense volta a campo, amistoso contra os Centauros de Estrela, equipe masculina e feminina do Universitário indo a campo. No domingo, dia 14 de setembro, o 9º torneio Campeões do Ringue movimenta a equipe Cavitione de Boxe lá no Clube Bolão Gaúcho em Canoas. No domingo, temos a 4ª etapa do Circuito Gaúcho de Jiu-Jitsu, onde as academias de Santa Maria, mais uma vez, marcam presença lá em Gramado. É isso? Fechou o carreto? Tem mais coisa, né? Tem o Corinthians, tem o Novo Horizonte também, que a gente reforça e tem lá no Esporte Sul as notícias. E também a Central do Esporte, né? Além do canal da TV Unifra, a gente dá para rever lá no Esporte Sul, Quintana. Beleza, então. Rodrigo Teste, Diogo Vedo, muito obrigado. O pessoal pode rever também a nossa programação toda no YouTube, no canal Unifra Online. E você pode entrar em contato conosco pelo Facebook, pelo Twitter, TV Unifra, e também pelo e-mail tvunifra@unifra.br. Voltamos na próxima semana. Isso aí, gurizada. Até lá. Até lá.